Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindos ao canal e hoje nós iremos falar a respeito do IDH, que é um conteúdo que está presente também no 7º ano do ensino fundamental aqui na rede pública de São Paulo. O que é o IDH? O significado da sigla é Índice de Desenvolvimento Humano, mas do que se trata? Então nós podemos observar que é uma medida que é utilizada para avaliar a qualidade de vida das pessoas, da população. Como eu sei a qualidade de vida das pessoas de um lugar? Através do IDH. Porque o IDH ele permite que você conheça a situação da saúde, da educação, da produção daquele país, daquela cidade, daquela região ou estado. Então nós vamos aprofundar um pouco mais para entender como funciona a questão do IDH. Primeiro é importante que nós tenhamos em mente que nós vivemos hoje no mundo uma DIT, que é uma Divisão Internacional do Trabalho. O que seria isso então? Uma especialização produtiva dos países. Conforme os países se desenvolvem, eles passam a se especializar no comércio de algum produto, de algum setor. Como assim? Nós temos, por exemplo, o setor primário, que se trata da agricultura, da pecuária. Nós temos também o setor secundário, que trata das indústrias, da produção das mercadorias. E o setor terciário, que são os serviços, são as escolas, os bancos e os outros serviços que nós temos disponíveis para a população. Mas toda essa divisão internacional do trabalho, juntamente com a história dos países, juntamente com vários fatores sociais, políticos, hoje nós encontramos um mundo dividido em hierarquias, que são os países desenvolvidos, os países emergentes ou subdesenvolvidos industrializados e os países subdesenvolvidos. Os países desenvolvidos são aqueles em que os serviços, as indústrias, já atingiram um grau de desenvolvimento muito grande. Eles têm um comércio muito bom, eles têm uma condição de vida para as pessoas acima de muitos países do mundo, como, por exemplo, os países emergentes, que são a mesma coisa que os países subdesenvolvidos e industrializados. Os países emergentes são aqueles que estão em desenvolvimento. O Brasil, por exemplo, é um país emergente. Nos países desenvolvidos, predominam o setor terciário e secundário. Então, os serviços já são muito desenvolvidos nesses países. A indústria também. Num país emergente, também a indústria e os serviços têm uma força, mas ainda tem também muito do setor primário, muito importante. Nenhum dos três setores nós podemos considerar mais importante, um depende do outro. Mas quando nós falamos de desenvolvimento, os países mais pobres se dedicam mais à área agrícola e talvez produtiva, e os países desenvolvidos se dedicam mais aos serviços. Quando nós tratamos de IDH, nós precisamos falar de três coisas. Primeiro, a saúde. Por que a saúde? Através da saúde, dos dados estatísticas da saúde, você consegue ter uma noção de como se encontra a situação daquele país. Então, quando se trata de IDH, são avaliados principalmente a taxa de mortalidade infantil, são aquelas pessoas que até 1 ano de idade não sobrevivem, a porcentagem de pessoas nessa condição, e a expectativa de vida. Por quê? Através da expectativa de vida de um país, você consegue conhecer muito sobre as condições das pessoas que vivem ali. Porque se um país possui uma média de vida de 60 anos e outro de 70 anos, de 80, o que está influenciando um prolongamento maior dessas pessoas nesses países? Justamente uma das coisas, uma das principais, a saúde. Porque as pessoas já possuem um atendimento médico
uma qualidade de vida que permite que muitos vivam muito tempo. Nós temos também da educação. Também são duas coisas que são principalmente analisadas, como a taxa de analfabetismo e a média de anos de escolaridade. A taxa de analfabetismo é a porcentagem de pessoas que não têm acesso ainda à leitura e à escrita. Já a média de anos escolares se refere ao tempo médio que as pessoas passam estudando naquele local. Então, quanto tempo, em média, a população estuda em determinado país? É o que se trata essa média. E, por último, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que, com outras palavras, é a soma de todos os bens e serviços que aquele país produziu. Tudo que foi produzido naquele país é calculado, é somado ao PIB. E, todos os anos, é avaliado se esse PIB aumentou, se esse PIB diminuiu. Nós já sabemos que esse ano o mundo terá uma queda muito grande no PIB pelas condições em que estamos passando, do vírus, da produção ter diminuído, e isso afeta muito o PIB. No final do ano, por exemplo, nós vamos observar muito isso. Após toda essa análise, que no caso do Brasil quem faz é o IBGE, nós teremos uma nota. Como assim? Após avaliar as condições da saúde, da educação e da produção daquele país, daquele estado, daquela cidade, o IBGE vai formar uma nota que vai mostrar as condições de qualidade de vida das pessoas que vivem ali. Essa nota ela vai de 0 a 1, porém ela é constituída por números decimais. Após essa análise e chegar ao resultado, nós temos a escala do IDH. Essa escala mostra aonde se encaixa cada nota de cada país. Se aquele IDH é alto, se aquele IDH é médio, é baixo e assim por diante. Se a nota desse país for de 0 a 0,499, significa que esse IDH é muito baixo. Ou seja, as condições de vida ali são muito precárias na saúde, na educação e na produção daquele país. Se a nota for de 0,500 a 0,599, isso significa que o IDH desse local é baixo. Ele também é um país pobre, mas já teve um pouco de desenvolvimento em algum setor. Se o IDH desse país for de 0,600 a 0,699, isso significa que ele é um IDH médio. Aquele país até atingiu algum certo nível de desenvolvimento, mas que está muito distante ainda daquilo que é o essencial para as pessoas que vivem ali. Uma saúde de qualidade, uma educação exemplar e uma produção alta. De 0,700 a 0,799, já se trata de um IDH alto, mas não quer dizer que porque o país está com IDH alto, ele é um país desenvolvido. O Brasil, por exemplo, ele é um país que ainda varia entre o IDH médio e uma outra coisa. O Brasil possui uma produção muito grande, o PIB do Brasil é muito alto e isso pesa muito no IDH. Mas se nós observarmos a educação e a saúde, nós vamos perceber que as condições já não são tão boas. E por último, a escala 0,800 a 1, que seria o IDH muito alto, os países desenvolvidos e as grandes potências. É claro que nenhum país vai atingir a nota 0 e nem mesmo a 1. Isso significaria que um país é perfeito, por exemplo, a nota 1. A nota 0 significaria que esse país não possui nada. Isso também não é verdade. Existem países que estão em uma escala de IDH muito baixa, num número realmente preocupante, mas não o 0. Nós vamos sugerir para quem está nos acompanhando que acessem o site do IBGE, como vocês podem ver na tela, para que vocês possam conhecer o IDH da sua cidade, da sua região e de onde você quiser no nosso país. E eu vou sugerir uma atividade aqui.
Nós iremos, por exemplo, procurar o IDH da cidade de Franca. Então, você virá aqui no campo de pesquisa, nós vamos colocar o link na descrição para vocês conseguirem acessar o site. Nós vamos procurar pelo IDH de Franca. Ele nos dá a opção. Se você observar aqui, esse é o IDH de 2010, porque o censo ainda não foi feito em 2020, para que esse número seja atualizado. Mas nós temos acesso ao IDH de 2000, era bem mais baixo, e de 91, que realmente era um IDH baixo. O IBGE permite que você tenha acesso ao IDH das cidades do país. Então, qual será a atividade que eu vou propor? Que vocês consultem o IDH da sua cidade e de mais 3 cidades da sua região e que você, posteriormente, elabore um gráfico com essas cidades, com a evolução do IDH delas. Aqui nós deixamos um exemplo para que vocês possam seguir. Então, esse gráfico se chama Evolução do IDH Franca, Ribeirão Preto, Batatais e Cristais Paulista, que são cidades da nossa região aqui. O IDH ele vai de 0 a 1. Então, nós colocamos na parte esquerda até o número 1, representando a nota do IDH. Na parte de baixo, nós colocamos os anos, 91, 2000 e 2010. No caso, eu fiz só a cidade de Franca, vocês vão fazer o restante. Então, eu coloquei o IDH de 91, 568, de 2000, 688 e 2010, 780. É uma proposta de atividade interessante, tanto para o desenvolvimento na produção de gráficos, quanto para o conhecimento do IDH. Muito obrigado mais uma vez pela atenção e até o próximo vídeo.